E para entender um pouco mais do posicionamento aqui do novo modelo que está chegando, eu trouxe aqui o Luiz Guidorzi, que é o diretor de marketing e também de comunicação da marca GAC, que vai falar com a gente. Luiz, Muito bem. Esse carro aqui, Perfeito. no mercado brasileiro, vocês já tinham um carro mais acessível, que era o Aeon ES, que não fez tanto sucesso no mercado brasileiro. E agora vocês estão trazendo um modelo que vocês esperam ter bastante penetração. Qual é a expectativa de venda desse produto? Perfeito. Esse é o, como eu falei na coletiva, né, o carro mais aguardado da GAC no Brasil já há algum tempo. Então, enfim, conseguimos lançar o Aeon UT, já pronto para o mercado brasileiro, adaptado para o mercado brasileiro, como o Léo comentou. E a gente tem grandes expectativas. Aliás, na verdade, as expectativas já estão se concretizando, né? A gente começou a... Algumas lojas já estão mostrando o carro desde o final de semana passado, a gente já está fazendo um pré-lançamento desde o dia 26, então já tem muita gente que já fez a reserva do carro nas lojas, os carros já estão nas lojas, então quem quiser pode ir nas concessionárias no Brasil todo para poder conhecer e fazer um test drive do Aeon T. Então a gente está só conseguindo agora realizar tudo que a gente está planejando, tudo que a gente planejou. Então, um carro que a gente tem uma super expectativa, num segmento super competitivo. Por isso até que a gente quis trabalhar bastante nesse carro para ter ele pronto e com o que a gente precisava para o lançamento, tanto na versão Premium quanto na versão Elite, não mexer em powertrain, não mexer em motor, para que a gente pudesse oferecer a opção do consumidor, se ele quer uma autonomia um pouco maior ou um pouco menor, se ele quer um feature ou uma tecnologia um pouco maior, um pouco a mais ou um pouco a menos, mas o contexto do carro de acabamento, de espaço, de motor é o mesmo. Então a gente não é uma opção, essa não é uma opção, é uma que a gente acredita que é o melhor para o consumidor. Então a gente quis criar esse contexto como um todo e estar pronto como a gente está agora para lançar esse carro tão aguardado no mercado. Bom, vamos lá. São duas versões. Perfeito. A GAC tem alguma perspectiva de qual versão vende mais? Eu tô te falando isso porque assim, a gente já viu em outros carros da GAC. Vou pegar o exemplo do GS4. O GS4 foi um carro que praticamente só existiu na versão topo de linha. A versão de entrada não teve muito sucesso. O Aeon Y também vendeu mais na versão topo de linha do que na versão de entrada. E aqui, qual é a expectativa que vocês têm? Essa é uma ótima pergunta, né? O mercado ele é muito... Dependendo do tipo do segmento que você está, o mercado ele é diferente. Então, realmente, as pessoas tendem a comprar mais o carro topo de linha, porque tem muito mais entrega do que o de entrada. Como esse nosso mercado, esse é um segmento um pouco diferente, eu acredito muito que vai ser uma coisa muito parecida. Meio a meio? Meio a meio, muito próximo entre um e o outro, porque obviamente que a versão Elite tem muita entrega de features, de tecnologia, mas como a versão Premium tem também muita entrega, e não é um carro que você, muito tempo atrás você falava que era um carro pelado, né? E não é um carro pelado, muito pelo contrário, e também com a super condição, não só de lançamento, mas com preço mais acessível, a gente tem certeza que esse carro vai ter um bom movimento no mercado, dado o que a gente vê na movimentação da competição. Então, a pessoa que estava em dúvida entre o A, B ou C, ou o Aeon agora, tenho certeza que o Aeon vai ser um bom competidor e vai conseguir ganhar muitos corações de consumidores brasileiros aqui. Então, a gente acredita muito nesse balanço entre Premium e Elite. Olha aí, pessoal. Aeon UT escrevendo uma história totalmente diferente agora na GAC no mercado brasileiro. Vou começar a dirigir aqui o Aeon UT. Bom, algumas coisas importantes. Olha, o painel à frente do motorista, você está vendo ali que ele tem o mapa de GPS embarcado do carro aqui para o motorista, né? A bateria está quase que completamente carregada, projetando aqui 453 km, mas agora deixa eu mostrar mais algumas coisas para você, porque ó, modo de direção, tem conforto esportivo e econômico. A gente quer ver eficiência, então eu vou deixar aqui no modo econômico, né? Você tem mais aqui configuração de potência, que aí no caso aqui é para carregamento, e aqui o computador de bordo do carro. Já vou dar os parabéns para a GAC que tem computador de bordo A e B. Tá vendo? Então a gente pode redefinir aqui o A, que é onde eu vou utilizar, e o B, bom, quem estava usando esse carro estava destruindo na energia, né? 24,1 kWh para cada 100 km, a gente sabe que isso é consumo de 100% elétrico grande, né? Mas eu vou deixar os dois aqui até para a gente poder comparar. Então o marcador A é o que realmente interessa para mim. Vamos dirigir o carro aqui em São Paulo, lembrando que é uma área essencialmente urbana e muito provavelmente São Paulo, nesse horário aqui, eu devo pegar um pouco de trânsito. Vamos ver como é que o carro se comporta. Entendendo um pouco o uso do carro, esses dois botões que a gente tem aqui no volante de estrelinha, você consegue definir as funções. Bom, o que eu fiz aqui? Esse lado eu defini aí para ativar rapidamente a câmera 360 graus. E esse outro lado aqui,
eu defini para fazer a mudança aqui de painel, tá vendo? Ó, tenho aqui fonte de áudio, a informação aqui do computador de bordo, informação da direção e o mapa novamente. Então, são atalhos rápidos que eu coloquei justamente para ficar um pouco mais fácil. Mas, o que acaba acontecendo aqui nesse carro, que a gente já viu isso em outros modelos 100% elétricos, né? Por exemplo, esse carro não tem um botão para você fazer o ajuste do espelho. Então você tem que entrar na central multimídia, ativar a função para você usar o ajuste dos espelhos nos botões aqui do volante. Isso não é uma solução, digamos assim, das melhores, né? Tanto é que já teve marca chinesa que andou fazendo modificação em relação a isso. Mas, no geral, o que eu estou entendendo aqui? Depois que você tem o carro e aprende os atalhos, eu diria que a vida do usuário ela não fica assim tão difícil. Poderia ser mais simples, mas não é nenhum bicho de 7 cabeças para você conseguir aprender e utilizar as funções do carro a partir do momento que você se acostuma. Numa primeira impressão, eu já posso colocar que o carro é bastante suave de ser dirigido. A suspensão é macia e o isolamento acústico ele é razoável para bom. Por quê? Quando tá passando aqui alguns motoqueiros aqui do meu lado, eu tô aqui na Marginal Pinheiros, em São Paulo, num dia de bastante trânsito, ou quando passa um caminhão, você acaba escutando um pouco o barulho do motor do caminhão ou do motoqueiro. Mas, por exemplo, como agora, ó, não tem carro em volta. Bastante silencioso o carro, né? Como todo veículo elétrico é. E ele tende a ter aqui um rodar mais macio. Então vamos dar uma comparação. Se você pegar, por exemplo, o GWM Hora 03, um modelo que eu conheço muito bem aí no canal. O Hora tem uma suspensão que tende a ser um pouco mais firme. Esse daqui é uma suspensão mais confortável. E se a gente comparasse a suspensão desse com o Geely X2, aí eu diria que o Geely X2 talvez tenha uma suspensão um pouquinho mais suave. Então aqui ele tende a ser mais confortável, mas não é a suspensão mais mole aí da categoria. Até agora, o acerto dela está me parecendo muito bom aqui nesse trecho urbano que eu estou fazendo. Esse modelo aqui tem um sistema de assistência à condução completo, inclusive a indicação por ponto cego. Aqui no espelho ele tem um LEDzinho amarelo que ele ilumina ali toda vez que tem um veículo na região do ponto cego. Ó, tá passando um motoqueiro ali, ó lá o LEDzinho amarelo, tá vendo? E se eventualmente, no momento que o LED está aceso, você der seta para virar, ó, ele vai piscar o LED e inclusive vai dar um alerta sonoro avisando você que tem um veículo na região de ponto cego. E o sistema de ponto cego tem mais um apoio, ó. Se tem carro na região do ponto cego e você dá seta, ele abre uma imagem aqui na tela da central multimídia para mostrar para você. Então, além da indicação no espelho, você também tem a imagem na tela da central multimídia. Tudo isso faz com que você tenha muito menos chance de se envolver num acidente, né? Porque além da indicação visual, você também consegue ver a região em volta do carro. Bom, a primeira coisa que a gente pode também destacar aqui é o desempenho do carro. Em área urbana, ele está se mostrando bastante esperto. O que a gente nota é que a GAC fez uma escolha curiosa, né? Porque o carro tem 204 cavalos de potência, mas ele tem 210 Nm de torque. Por que eu digo que essa escolha é curiosa? Porque se a gente pegar, por exemplo, o Dolphin Special Edition, lá é um motor de 177, mas com quase 29 kg de torque. E quando você pega o Hora, é um motor que tem ali na casa de 180 cavalos, porém tem 250 Nm de torque, o que dá 25,5. Então você vê que os outros carros têm mais torque e menos potência, eles têm mais potência e menos torque. Então a gente só consegue cravar mesmo na hora que coloca um do lado do outro e faz aí uma aceleração de 0 a 100. E o que não dá para fazer agora, né? Porque a gente está aqui dentro de São Paulo, numa área bem urbana, aqui na região do Morumbi, não vai dar para fazer aceleração nenhuma, pelo contrário, né? Não sei nem se eu vou conseguir passar aqui de 60 por hora com o carro. De toda forma, nesse trânsito pesado aqui que eu estou usando o carro, eu posso dizer que ele tem uma boa agilidade. Então você não sente aí um carro lento na saída. Ele é espertinho. Então quando a gente compara com os outros elétricos, ele não deixa muito a desejar. Pelo menos nessa área urbana aqui, eu praticamente não estou notando diferença. Até agora, as poucas lombadas que eu passei, em alguns momentos eu até consegui encontrar um piso um pouquinho mais ruim de uma obra que estava acontecendo. Pelo menos nessas situações, eu não vi dificuldade. Evidentemente que cada lombada é de um jeito no Brasil, né? E aí você precisa fatalmente padronizar. Então quando eu tiver a oportunidade de pegar esse carro e fazer o nosso teste padrão de lombada,
aí a gente vai saber. Mas pelo que eu já testei aqui, o carro não teve dificuldade. Então ele passou nas lombadas com uma certa tranquilidade, ele também conseguiu passar no piso ruim com boa tranquilidade, não bateu, não raspou, não deu aquele indício de fragilidade de suspensão, às vezes que você escuta aqueles barulhos mais agudos. Então, nesse comportamento inicial, a suspensão está parecendo bem calibrada aí para o nosso dia a dia. Consegui pegar um trechinho aqui da marginal em linha reta para a gente poder usar o controle de cruzeiro adaptativo, que inclusive eu já programei ele, tá, pessoal? É aqui pela haste da alavanca de câmbio, né? Então assim, ó, você pisou no freio, tá vendo? Ele tá dando a mensagem em inglês, aí você programa e usa aqui o botão do volante para programar a velocidade. Aqui na marginal que eu tô agora, que eu tô na pista local, a velocidade é de 60 por hora. Deixa eu mostrar para vocês aqui no painel, olha a programação, tá vendo? Então eu tô com a velocidade programada em 60 por hora. E eu também consigo aqui, pessoal, escolher a distância que vai em relação ao veículo da frente, também aqui pelo botão do volante, né? Mas uma coisa que eu não estou conseguindo programar aqui, quando você dá 2 toques na alavanca, 1, 2, ICA activated. Que é o sistema. Agora. Control the steering wheel. ICA activated. Meu Deus, quanta mensagem, hein? Que é o sistema de centralização de faixa. Eu estava tentando programar a centralização de faixa ali atrás, não deu certo, mas agora ele aceitou. E você viu aí o comando de voz falando que o sistema de centralização de faixa está ativo, né? E para mim prestar atenção no trânsito em inglês. Foi em várias mensagens que ele deu aqui agora. E ó, tá mantendo a distância que eu programei em relação ao carro que vai à minha frente, mas ele também está centralizando o carro na faixa. A faixa aqui inclusive está meio apagada, né? Ó, mas ele fez a curva, hein? Tá fazendo a curva aqui, tá vendo, ó? Fez a curva, tá se mantendo dentro da faixa. Então, o sistema de assistência à condução... Degraded to ACC. Please control the steering wheel. Ele vai dando uma série de mensagens. Cruise assist exited. Imagino que exista uma forma de tirar esses anúncios de voz aqui pela tela da central multimídia, porque não é todo mundo que vai gostar dessa falação toda, né? Mas no teste bastante curtinho que eu fiz aqui em São Paulo para poder usar as assistências à condução, no geral, eu gostei, eu achei elas precisas, tá? Então não é uma assistência à condução assim que deixa o carro tão perdido ou tão bobo. Mas no trânsito de São Paulo, na confusão do trânsito de São Paulo, né, aqui na Marginal Pinheiros, não deu pra gente fazer um teste muito amplo. O que eu posso dizer dessa primeira impressão que eu tô tendo aqui do Aion UT? O carro é legal. É confortável, é relativamente silencioso, a suspensão não se mostrou instável, né? Quando a gente passa em lombada ou até mesmo num piso ruim, a posição ao volante que eu sento aqui pareceu bastante confortável também, né? Não tô cansado, tô aqui há quase 1 hora dirigindo, tô sentindo dor nas costas nem nada. Então, a posição é boa, mas o fato do volante só ter altura e não ter profundidade, eu particularmente gosto bastante quando o carro tem profundidade, porque eu gosto de colocar o volante um pouco mais para frente, uma preferência minha. E aqui eu fico com essa sensação do volante um pouco mais na minha direção aqui. É ruim? Não chega a ser ruim, mas poderia ser mais confortável. Num primeiro momento, eu gostei bastante. E concluindo aqui o test drive, vamos ver os números do computador de bordo? Pois bem, olha só, rodei aqui 17 quilômetros, tempo ali, ó, 49 minutos, e olha que média excepcional, 12,6 kWh para cada 100 km, né? Aí a gente vê os outros números acumulados, que tem aqui esse Viagem, que é o automático, ele zera depois de um tempo, tá dando 16,2, e o Viagem B aqui é alguém que destruiu bateria, que agora tá com 23,4. Mas o que vale mesmo é o meu número ali, 12,6 kWh para cada 100 km. Achei um consumo extremamente baixo, né? Então tem tudo para ser um veículo muito econômico. Mas um teste mais compreensivo a gente tem como avaliar isso. Por hora, muito legal aqui um novo modelo da GAC. E se você gostou aqui do GAC Aion UT, minha dica é muito fácil. Procura aí as concessionárias GAC Original. Tem unidade em Guarulhos, Mogi das Cruzes e São José dos Campos. Lá o pessoal me prometeu melhor atendimento e melhor negócio para você colocar o novo modelo UT na sua garagem ou toda a linha 0 km da GAC.
Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.